Pessoal, esta é a primeira lista de exercícios de números naturais, tá? Elas são as questões do livro, das páginas 242 e 243, tá? Vamos responder todas essas questões nesta lista. Lembrando que no conteúdo de números naturais, nós vamos estudar os algarismos romanos, os algarismos egípcios, tá? E os algarismos indo-arábicos, tá? Fora o estudo dos algarismos, dentro de números naturais, nós temos classes e ordens numéricas, tá? Por favor, todos esses conteúdos estão dentro de números naturais. Então, vamos começar. Primeira questão: escreva o dia, o mês e o ano em que estamos, utilizando a numeração romana. Tudo bem? No momento em que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos no dia 8 de abril, o dia 8 de abril de 2020. Então vamos escrever o dia em algarismos romanos. Como se escreve 8 em algarismos romanos? Lembrando que os romanos utilizam um sistema baseado na soma de valores. Tudo bem? Eu vou aumentar aqui o zoom um pouquinho. Então, 8 se escreve 5 com mais 3. A gente viu no vídeo, tá? Que está aqui no canal, que quando os números estão escritos à direita, eles se somam. Tudo bem? Então, esse é o dia 8. O mês, que é abril, abril é o mês 4, janeiro, fevereiro, março, abril. 4 em romano é IV, tá? O número que está à esquerda dele a gente subtrai, à direita a gente soma, 5 com mais 3 dá 8, e à esquerda a gente subtrai, 5 menos 1, 4, o mês 4, e o ano 2020. Como é que a gente vai escrever 2020? Primeiro, a gente tem que lembrar que o 1000 vale, o 1000 é escrito pela letra M. Então, 2000 vai ser escrito MM, 2000, tá? 1000 mais 1000, 2000. E 20 é X e X, 2020. Os números romanos, recapitulando, é crucial, né? Funciona a partir da soma dos valores, Continuando, segunda questão. Observe o relógio e mostre a hora que ele está marcando. Tudo bem? A hora que ele está marcando, a gente sabe que os ponteiros menor marca a hora, tá? Então tá entre o 12 e o 3. Ou seja, se ainda não chegou no 3 é porque ele está na hora 2. Tudo bem? São 2 horas e quantos minutos? Para a gente saber os minutos é só a gente ver o ponteiro maior, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7. A gente sabe que os minutos se contam de 5 em 5, então são 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. São 2 horas e 35 minutos. Recapitulando, 2 horas e 35 minutos. Pode ser ou 2 horas da manhã ou 2 da tarde, que seriam 14 horas e 35 minutos. Não faz diferença os dois, as duas respostas estão certas. Terceira questão: escreva os números a seguir utilizando a numeração romana, tá? Então, número 25, a gente escreve o quê? 25 não é 20 com mais 5? O 20, x e x com mais 5, 25. O número 73 é composto de quê? Aí tem que sempre lembrar que os algarismos principais, tá? Qualquer dúvida, pessoal, bota aqui uma observação bem na página 237
na página 237, tem uma tabela bem organizada com todos os números, tá? Com todos os algarismos que formam o sistema de numeração romano, tá? Vamos lembrar que o L vale 50, tá? O C vale 100, ok? O D 500 e o M 1000. Ele está perguntando como eu posso formar o 73. Eu vou colocar aqui uma observação e o final eu risco com a caneta. O 73, utilizando esses números aqui, eu vou utilizar 50 mais 20 mais 3, 73. Tá? Eu não posso utilizar eu não posso utilizar 7x, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu não posso fazer isso para representar o 70. Não posso fazer. Porque a partir do momento que eu já tenho um algarismo, um símbolo que representa o 50, eu só posso ir até o 40. Então eu só posso escrever assim: 40. Para eu escrever o 50, eu tenho que escrever desta forma. Para escrever qualquer número além do 50, eu tenho que fazer uma fusão, eu tenho que juntar esses dois tipos de algarismos, tá? Então, para formar o 70, eu vou precisar do L, que vale 50, tá? E 2x para formar o 70, 50 com mais 20, tá? Já tem 70. Para os três restantes, eu vou utilizar os três bastões. Tudo bem? Aqui eu tenho 50 com mais 20, 70 com mais 3, 73. Tá vendo que funcionam à base da soma. Somando os algarismos, eu vou ter o valor que eu procuro, o valor que eu preciso. Tá bem? Se fosse no sistema de numeração egípcio, tá? Não teria problema em fazer esse tipo aqui. Não teria problema, tá? Mas os romanos tem problema sim, nós não podemos fazer isso, né? Se eu tenho um símbolo, que no caso é o L, que serve para o 50, eu não posso utilizar 5x, não posso, tem que usar o L, tá? Letra D, o 110. O 100 é formado pela letra C e o 10, o X, 110. O 19, pessoal, atenção que o 19 é casquinha de banana, tá? O 19, ele é 10 mais 9, ou 9 mais 10. Tá? Para eu escrever o 9, eu utilizo aquela regrinha, que é o I à esquerda do X. Por quê? A gente viu que na esquerda subtrai de 1. 10 menos 1, 9. Para formar o 19, eu preciso de mais 10. Tá? Opa! Desculpa, tá errado. Desta forma aqui, ó. 10 mais 9. 10 mais 9. A gente tem que começar com os números maiores. Tudo bem? A gente tem que sempre começar com os algarismos maiores. O 10 vem na frente do 5. Tá? O 50 vem na frente do 10, que vem na frente do 3. E neste caso a mesma coisa. O 10 vem na frente do 9. Em algarismos romanos, a ordem interfere, tá? A ordem interfere no número e começamos sempre com o algarismo de maior valor, tá? Sempre com o algarismo de maior valor. Por último, 1258. O 1000 a gente sabe que começa com o M, 1000. 200 vai ser o que? 2C. 1200. O 50 é formado por o L, 1250, e o 8 pelo V e o 3. A mesma ordem é respeitada aqui. Sempre começo com os algarismos de maior valor. Tá bem? Próxima questão. Mude um único palito de lugar de modo que a igualdade se torne verdadeira. Mude um único palito de lugar de modo que a igualdade se torne verdadeira. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho símbolos romanos sendo utilizados, sendo representados por palitinhos de fósforo. Tá? Que número é esse aqui? É o número 6, menos o número 4
eu tenho o número 9. Tá? 6 menos 4 não é 9, é 2. Mas eu preciso mexer algum palito para que isso faça sentido. Pessoal, essa é a questão 4, tá? E ela é questão de raciocínio lógico, questão de criatividade, de improvisação, de testes, tá? Eu posso pensar o seguinte: eu já tenho o número 6, tudo bem? Já tenho aqui o número 6. Aqui eu tenho o número 4. Eu sei que 6 menos 4 não vai dar 9. Mas eu posso pensar o seguinte: se eu não tiver esse palito aqui, imagina que eu não tenho ele, eu vou ter o que? O número 5 e eu vou ter o número 4. Opa, eu já sei que se eu juntar o número 5 com 4, eu vou ter o 9. Eu não posso remover o palito, eu tenho que realocar, eu tenho que mudar de lugar, tá? Mudar de lugar. Então o palito que estava aqui vem para cá. Olha só, o teste que eu fiz foi reconhecer os valores de cada palito, tá? E ver como eu poderia somar e como eu poderia subtrair para dar o resultado que eu quero, que no caso é 9. Esse aqui é o número 5 agora. Eu tirei o palito e vi o número 5. O palito que estava aqui eu coloquei como soma, então ficou 5 mais alguma coisa. Que número é esse? Este é o número 4. 5 mais 4 vai dar 9. É exatamente o que tem aqui, tá? Pode ter uma outra resposta a esse problema? Sim, pode ter uma outra resposta. Se você encontrou uma resposta diferente, por favor, deixe nos comentários do vídeo que eu estou curioso. Esta foi a minha primeira resposta, tá? Vamos continuar. A próxima questão. Como vimos, o sistema de mineração romano foi muito utilizado por bastante tempo na Europa e ainda vemos sua influência nos dias de hoje. Para escrever os séculos, por exemplo, utilizamos esses símbolos. Observe a seguir alguns fatos históricos marcantes e reescreva os séculos os quais eles ocorreram. Tá? Então eu vou ter que reescrever nesta coluna o século o qual estas ações aconteceram. A chegada de Pedro Álvares do Brasil em 1500. Como é que eu vou escrever 1500 utilizando algarismos romanos? O 1000 a gente utiliza o... Desculpe, não é a data, tá? Não é a data 1500, é o século. Século 1500 é o século XV. E como é que eu faço para escrever 15 em algarismos romanos? Tudo bem? 1532 continua dentro do século XV, tá? Vamos lá. Como é que eu faço para saber qual século pertence a essa situação? Tá? Seguinte, até 1500 é o século XV. Depois disso, se for no 1501, eu já estou no século XVI, tá? É justamente essa questão aqui. 1532 já passou de 1500, então eu estou no século XVI. Depois vou dar um jeito de escrever 16 em algarismos romanos, tá? Olha só, até depois de 1500, eu escrevo século XVI. Depois de 1600 eu escrevo século XVII. Depois de 1700 eu escrevo século XVIII. É sempre um ano a mais do que esses dois aqui, tá? Depois de 1800 eu vou escrever século XIX, tá? E depois de 1900, tá? Por 1901, a partir de 1901 eu escrevo como século XX, tá? E 2000, tá? Que é 100 anos depois, eu vou escrever como um a mais que esse, século XXI. Como nós estamos no ano 2020, tá? Que é maior que esse cara, ou seja, a partir de 2000, de 2000 maior que 2000, vai ser século XXI. Por isso que nós estamos no século XXI. 1822, tá? 1800, a gente já viu que depois de 1800 é considerado século XIX. Santos Dumont fez seu primeiro voo a 14 bis em 1906.
Tá vendo que ele passou de 1900? Então este é o século 19, né? Começa com 19, então esse é o século 20. Tá? 2016, as Olimpíadas foram realizadas no Brasil. 2016. Tá vendo que passou de 2000? Se passou de 2000, este é o século 21. Como eu vou escrever 15 em séculos, em algarismos romanos? 15 é 10 mais 5. O 16, ele é 10 mais 5 mais 1. Todas as respostas que envolvem números romanos e números egípcios a gente resolve a partir da soma, tá? 19 vai ser 10, tá? Com mais 9. Então eu escrevo assim. Século 20, x e x. E século 21, x, x e o tracinho. Tudo bem? Próxima pergunta. Jogo rápido. Qual o valor posicional do algarismo 5 nos números a seguir? O valor posicional significa o quê? Significa dizer se é 50, se é 5, se é 100, se é 50 mil, assim em diante. É o valor da posição dele. Lembra que a gente falou que a posição interfere no valor do número? Então, dependendo de onde esse número tiver, o valor dele vai mudar. Na letra A, ele está 854. O valor posicional do algarismo 5, neste caso, é 50. Tá? 15.136. O 5 está aqui. O valor dele, olha só, é 5 com 3 zeros atrás. Dica é, pega esse cara, que ele perguntou, que no caso é o 5, substitui todo mundo que está atrás dele por 0. Tudo bem? O 5 em 15.136, que está aqui atrás, que eu cobri de caneta, vale 5.000. Neste caso, o 5 vale 500. Neste caso, o 5 vale quanto? 50.000. Neste caso, o 5 só vale 5. Ele vale 5 unidades. Aqui ele vale 5 dezenas de milhar. Nesse caso, ele vale 5 centenas. Aqui 5 unidades de milhar e aqui 5 dezenas. Se você não entendeu, se você viajou ou ficou com dúvida, por favor, volte na aula que eu estou explicando sobre números naturais, que eu falo sobre os valores posicionais, eu falo sobre unidades, dezenas, ordens e classes numéricas. Tudo bem? É muito importante saber disso aqui. Recapitulando que na primeira questão do jogo rápido, essa aqui é a página, tá? 242 do livro. 242 do livro. Página 242 do livro. Que quando ele pergunta o valor posicional, o valor pode ser 5, pode ser 10, 15, desculpa, pode ser 5, pode ser 50, pode ser 500, vai aumentando. Como a gente já viu que a posição interfere no valor do número. Segunda questão, qual o maior número que pode ser formado com 4 algarismos diferentes? Pessoal, essa aqui é questão dada. Como é que a gente consegue formar um algarismo? Desculpa, como é que a gente forma um número com 4 algarismos diferentes? Desculpa, o maior número, tá? Vai ter algarismos maiores. O maior número vai ter algarismos maiores. Então, eu vou pegar os 4 maiores algarismos que eu conheço de forma diferente, tá? Qual é o maior algarismo que eu tenho? O 9, tá? Os algarismos são 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Ele tem ao todo 10 algarismos. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 algarismos. Qual destes algarismos tem o maior valor? O 9. E depois do 9, o 8. E depois do 8, o 7. E por último, o 6. Como eu quero formar o maior número com 4 algarismos, eu vou pegar os 4 maiores algarismos que tem. E vai dar um número maior. 9.876 é o maior número com 4 algarismos diferentes que eu posso formar. Se eu quisesse formar o maior número com 4 algarismos iguais, eu pegaria 4 vezes o maior algarismo que tem, que seria o 9, o 9 e o 9. 9.999 é maior do que esse cara, tá? Observe que se eu colocar o 6 aqui na frente, se eu trocar de lugar o 6 com o 8, ficaria 9.678. Ficaria um valor menor.
para eu ter valores maiores, eu sempre tenho que botar algarismos maiores na frente, tá? Resposta da segunda questão da página 242. Terceira questão: qual o maior número que se pode... Foi mal, eu risquei aqui em cima. Qual é o maior número que pode formar utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sem repeti-los? A mesma coisa da segunda questão. Se eu quero formar um algarismo muito grande, se eu quero formar um número muito grande, é só utilizar os maiores algarismos que tem, tá? Que no caso vai começar com o 6, que depois vai ser o 5, que depois vai ser o 4, o 3, o 2 e 1. Que número é esse? Tá? Vou botar aqui um pontinho para eu poder diferenciar. Esse é o número 654.321, tá? Na prova vai cair para escrever esse número por extenso. Tudo bem? Ok. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, tá? Na verdade tem mais uma questão aqui para a gente fazer. A última questão, que é muito simples, tá? Eu quero saber quem é o antecessor e quem é o sucessor. Casca de banana que eu posso colocar na prova é montar uma mesma tabela que essa, utilizando algarismos romanos, algarismos egípcios, tá? Eu vou começar com este, tá? O primeiro número, e fazer o segundo, e os demais vocês fazem em casa. Eu tenho o número 45.280. Quem é o antecessor dele? Antecessor é o número que vem antes, é 1 a menos, que é o 45.000, tudo bem? 200, 200 isso aqui? 279, é um cara a menos. Esse é o antecessor. Eu tenho o próprio número. E aqui eu tenho agora o sucessor. Quem é o sucessor? Ele é o cara que vem na frente. Quem é o número que vem depois de 45.280? É o 45.281. Por favor, sigam este mesmo padrão nas demais questões. Antecessor sempre é o número a menos, sucessor é o número a mais. Neste caso eu tenho 2.899. Quem é o cara que vem depois dele? É o 2.900, o cara que vem sempre a mais. E quem é o cara que vem depois dele também? É o 2.901 e assim em diante. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Por favor, dúvidas, coloquem nos comentários do vídeo. Entre na plataforma do Maestro e tire dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato com o direct. Muito obrigado e até a próxima.